Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa casa. Vamos aproveitar, mais uma oportunidade aí da gente estudar a doutrina espírita. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite e que possamos aproveitar dessas reflexões, desse conhecimento que vai nos ser passado, para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e ajudado pelos amigos espirituais que sempre aqui estão a nos ajudar nessa tarefa da divulgação da doutrina espírita, que tanto nos ajuda e nos consola. Graças a Deus e que assim seja. Rogério falando do espiritismo em nossas mãos. Boa noite a todos. É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de falar da doutrina espírita, e falar positivamente, falar a favor, porque a gente sai de casa, nós poderíamos ter tido outros vários destinos hoje, mas nós que estamos aqui, optamos por estar aqui. Então, que o trabalho seja realmente para a gente falar assim, valeu a pena eu ter saído de casa. Eu vim agora conversando com a minha mãe no carro, falei, não, hoje eu fiquei preocupado, às 3 horas voltei pro computador, dei uma revisada na palestra. Ela falou, mas você faz isso há tanto tempo, não precisa ficar preocupado. Mas se a gente relaxar, a gente cai no médio, no mais ou menos, no medíocre, em termos de mediano. Então a gente tem que estar sempre atento para esse relaxamento, para que não aconteça esse relaxamento e a gente esteja sempre um pouquinho tenso. E antes que a Valéria me passe a palavra, a barriga tem que sempre doer um pouquinho. Isso é importante, porque isso motiva, isso faz com que nós levantemos e aí o microfone para de incomodar, passa o frio. Eu já deixei o ventilador até previamente ali, quase ligado, porque falar de espiritismo, pessoal, dá um calor danado, esquenta a gente, sabe, Washington? Nós vamos falar do espiritismo em nossas mãos. Eu gosto de histórias, eu sempre gosto de histórias e as histórias voltam à minha cabeça dependendo das circunstâncias naquelas que eu me envolvo. Eu estou estudando a Gênese, nós estamos estudando a Gênese, um grupo grande estudando a Gênese, nós estamos chegando já no final, nós já estamos lá nos milagres, nas predições no Evangelho. E aí quando eu passei ali por uma história daquelas de Jesus, por uma daquelas suas peripécias, por uma daquelas suas aventuras, eu me impressionei mais uma vez e trouxe ela para compartilhar hoje com vocês. Então, quando eu digo que o Espiritismo está em nossas mãos, por quê? Porque ele está aí, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, se eu quero conhecer a doutrina espírita, nunca tive nenhum contato com a doutrina espírita, a gente recomenda que vá ao livro que é o Espiritismo. Até porque ele é pequenininho, a gente está até presenteando ele aqui, várias semanas já. Então você vai conhecer, vai ter uma prévia e aí entra no Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. Nessas 1018 questões, mais as respostas, mais os desdobramentos, você vai conhecer a doutrina espírita. E aí, se gostar, vai em frente nas outras obras, que os outros 4 livros são desdobramento dos 4 livros contidos no Livro dos Espíritos. Pois bem, eu gosto muito dessa colocação aí, porque eu gosto de repetir histórias,
Eu acho que quando a gente repete, a gente entende melhor, a gente grava melhor, e dependendo do estado em que nós nos encontramos, a história faz um efeito diferente na gente. Às vezes histórias e narrativas, poesias, livros que nós lemos em alguma fase ou ouvimos em alguma fase da nossa vida, de repente você ouve novamente ou lê novamente e aquilo te toca de forma diferente. Eu passo por essa experiência que eu comecei a ler muito cedo, não as obras fundamentais, mas ler realmente autores, bons autores e autores famosos, e agora, depois de um certo tempo, estou me dando ao luxo de relê-los, por outros motivos, que não passar na prova, que não passar no vestibular, que não dizer que li, mas ler pelo simples prazer de ler. E aí a pancada, né? Aquele abalo que a gente sente com a obra é diferente. Então, com essa frase, ela diz assim: quando a história se repete, preste atenção. Há uma lição que você precisa aprender, que talvez você ignorou na primeira vez. Às vezes passou despercebida naquele dia, não te tocou, naquele dia você não estava atento. E a gente vai falar realmente disso, né? Era uma vez uma casa espírita que fazia um grande sucesso em termos de resultados, tanto com a sua água magnetizada e também com seus passes. As pessoas iam, assistiam às palestras, estavam integradas no trabalho, mas o resultado era muito interessante. Isso fazia com que, ao iniciar a palestra ou abrirem-se as portas da casa para as reuniões públicas, um grande número de pessoas traziam as suas águas de casa para serem magnetizadas. Isso chamou a atenção de um orador amigo. E a partir daí ele começou a observar como o trabalho era feito. As pessoas traziam as suas águas, como algumas pessoas trazem aqui, né? E essa água fica lá. E ele percebeu que quando terminava a palestra, os magnetizadores, que às vezes a gente costuma chamar de passistas, né? Os magnetizadores iam lá, se colocavam em torno daquela mesa com as garrafas de água, com os recipientes de água, e magnetizavam a água. E quando terminava a magnetização da água, as pessoas entravam na sala, como entramos aqui, e recebiam o passe, individualmente, um a um, carinhosamente, cuidadosamente, pelos magnetizadores. É como o trabalho deve ser feito. E isso fazia com que as pessoas realmente sempre buscassem essa casa, buscassem esses tratamentos pelos seus resultados positivos. E aí, esse é só um adendo que eu queria que vocês guardassem esse caso, de como as coisas devem ser feitas e como as coisas são feitas e bem feitas. E aí eu cheguei lá, estudando a Gênesis, cheguei lá nessa curas, né? Perda de sangue, está lá na Gênesis, no capítulo 15, no item 10. É uma passagem evangélica famosíssima, conhecidíssima, relatada pelos 4 evangelistas, que conta aquela história lá da mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Ela foi contada aqui inúmeras vezes aqui no Centro Espírita, né? Em outras casas que a gente porventura vá, ela é muito frequente. E aí a gente falou que está estudando a Gênese. Esse livro que estava comentando com a Valéria, que ele sofre de um preconceito dentro do próprio movimento espírita, né? E a Gênese? A Gênese é muito difícil, né? A Gênese, olha, eu tentei, parei, ela é muito científica, ela é totalmente equivocado o parecer e a visão, tá? Não se deixem levar por isso, é um livro como os outros, que precisa, para ser bem compreendido, bem entendido e ser bem usufruído, bem aproveitado, a leitura dos outros 4 que o antecedem. Se você começa lá, até antes das obras fundamentais, com o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese,
Você não terá nenhuma dificuldade, até porque ele é uma coletânea, quase que 90% do livro é uma coletânea de textos contidos nas outras obras e na Revista Espírita. Então você não vai ter nenhuma dificuldade. Os conceitos científicos que as pessoas dizem, nossa, mas tinha muito conceito científico. Não precisa se prestar atenção científica, por quê? Porque ele traz os conceitos científicos lá do século XIX, os conceitos científicos vigentes naquele momento na ciência do século XIX. Não é a ciência espírita, como disseram aqui, eu acho que foi a Valéria semana passada que disse, né? E reafirmou, ratificou que a ciência espírita está no Livro dos Médiuns, não na Gênese. Então nós estudando esse livro estamos mostrando que não tem dificuldade nenhuma, né? Estamos caminhando lá, estamos no penúltimo capítulo nos nossos estudos, e as pessoas, eu reitero constantemente, tá vendo, gente? Cadê o livro difícil? Cadê o livro complicado? Não tem livro complicado, não tem livro. Complicado é criar o livro, é escrever o livro, é estruturar o livro. Agora, quando cabe a nós só ler e entender, né? Que negócio é esse? Difícil foi construir aquela obra, não ler e entender. E aí a gente chega nessa passagem evangélica, né? Aquela passagem que eu vou ler para a gente não perder a beleza, onde a mulher toca nas vestes de Jesus, dentro da multidão. Então o texto diz assim, perda de sangue, item 10 do livro A Gênese, lá no capítulo 15, tá bom? Então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, a qual muito havia sofrido nas mãos de muitos médicos e que, tendo consumido todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio, mas sempre se encontrava pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por detrás e tocou suas vestes. É uma passagem muito conhecida, né? E ela continua. Pois ela dizia, ela tocou as vestes, né? Pois ela dizia, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, serei curada. No mesmo momento, a fonte de sangue que ela perdia se secou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela moléstia. Então a gente tem dois momentos. Um, no primeiro texto, antes de eu trocar o slide, que é a disposição, é a vontade de buscar. Eu quero, eu acredito, eu posso, eu vou conseguir. Nós temos que estar dispostos. Nós temos que ter vontade, disposição. E aqui a certeza, se eu fizer isso, se eu conseguir isso, eu vou estar curada. É a disposição, a vontade de estar curado nesse caso. Mas isso se aplica a todas as vertentes e todos os segmentos da vida, né? Então ela toca nas vestes de Jesus, se sente curada, ela se sente curada com aquele toque, e logo Jesus, conhecendo a virtude que havia saído dele, voltou-se para a multidão e disse, Jesus sentiu o choque. Ela toca na sua veste e ele, opa, quem tocou minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram, vedes que a multidão vos comprime por todos os lados e perguntais quem vos tocou? No meio da multidão, todo mundo encostando, todo mundo botando a mão, todo mundo buscando Jesus, mas de repente ele leva um choque fluídico. Ele percebe que alguma coisa saiu dele. Tal foi a exatidão e a força daquele toque na barra da sua veste. E Jesus, olhando em toda a volta dele para ver quem o havia tocado. Porém, a mulher que sabia o que se havia passado com ela, tomada de medo e pavor, veio atirar-se a seus pés e lhe declarou toda a verdade. Ou seja, foi eu que lhe toquei. Foi eu que lhe toquei desse jeito que chamou a sua atenção, mesmo estando sendo tocado por várias pessoas, estando sendo empurrado, comprimido e tocado, foi eu que te toquei. E Jesus lhe disse, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua moléstia. Aqui nós temos um caso intrigante, no mínimo intrigante.
Porque Jesus não estava nem consciente do que estava acontecendo ou do que ela pretendia. Mas a energia estava ali disposta. A disposição de Jesus era constante. A energia estava ali, né, em todo o seu potencial. E ela busca com essa força atrativa, essa vontade atrativa. E quando ela toca, Jesus sente que algo sai dele. E busca quem me tocou dessa forma específica, desta forma interessante e diferenciada. Porque os próprios apóstolos dizem, mas Senhor, todos estão te tocando. Como é que nós vamos saber quem te tocou? E a história continua dizendo assim, que fé é essa que moveu essa mulher? Que vontade é essa que moveu essa mulher? Só ela. Nos evangelhos só tem o relato dela com essa disposição, com essa vontade? Não, se nós observarmos, tem vários outros relatos de pessoas que estavam dispostas a serem curadas. E quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz sim. E a cura acontece. Mas aqui a coisa é diferente, porque Jesus estava inconsciente do que se passava. A energia estava disposta e pronta, e ela toca e absorve. E aí que eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui no final, a gente tem água magnetizada e tem passe. Aqui vai ser diferente. Porque os magnetizadores estão dispostos a aplicar o passe, estão dispostos a magnetizar a água, e falta um elemento. Falta um elemento. A disposição de quem se senta para receber o passe. Então nós vamos falar um pouco da fé. Que fé é essa, né? Que fé é que nós temos que ter? A fé, para ser proveitosa, para se tirar proveito dela, né? Deve ser ativa, disposta. Não pode adormecer. Ah, eu tenho tanta fé. Olha, a semana que eu não vou lá no centro parece que está faltando alguma coisa. Ah, como eu tenho fé. Isso não é fé ativa. Isso não é fé ativa. E ele diz assim, olha só que coisa interessante. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A fé, essa fé de que ele fala, é diferente. Não é a fé, ah, como eu gosto de ir lá, como eu gosto de ler o Evangelho. Ah, mas eu só leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E ele fala aqui que a fé, né, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Quem são as filhas da fé que o Evangelho se refere? E ele diz a fé, mãe da esperança e da caridade. Da esperança, da vontade, daquela disposição. Se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Mas minha filha, já tem 12 anos que você busca todo tipo de socorro, todo tipo de atendimento e não deu certo. Da onde você tirou esse negócio que você vai tocar nas vestes desse homem e você vai ficar curada? Da onde saiu essa ideia? É dessa fé. É dessa disposição, da não desistência, de não se entregar, de não relaxar, de ficar preocupado com a palestra antes da palestra, mesmo depois de fazer palestra há 30 anos. Só um parênteses. Os lugares preenchidos aqui hoje por nós encarnados estão preenchidos pela vontade. Nós que estamos aqui hoje tivemos vontade. E os lugares que estão vazios, onde outros encarnados poderiam estar sentados, não estão preenchidos porque tiveram só
boa vontade. A boa vontade é que vale. Não, o que vale é a vontade. A boa vontade é aquela assim, eu acho que eu vou no centro hoje, mas o programa do Luciano Huck tá tão legal. Né? O Davi tá lá hoje. Nossa senhora, a dona não sei o quê, a mãe daquele humorista. Nossa, mas tá tão bom. Isso é boa vontade. Agora, quando você desliga e fala, vamos, mãe, é vontade. Aí é vontade. E somos nós que temos vontade que ocupamos os lugares na casa espírita, né? Então a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ele diz assim, até o presente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim pra gente, até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso. Eu acredito tanto em Deus. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Retórica, sabe aquela retórica? Porque todo mundo fala, é senso comum. Se eu falar que eu não acredito em Deus, que eu não creio em Deus, que eu não tenho fé em Deus, nossa, que coisa, eu saio do senso comum, né? Então é mais fácil para não arrumar confusão ou discussão ou desconforto. Eu também sou um homem temente a Deus, eu também tenho muita fé, mesmo quando não temos. Então ele diz que até o presente, naquele momento, lá no século XIX, a fé só foi compreendida no sentido religioso porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca. E porque nele, Jesus, só viram um chefe de uma religião. Então toda vez que se fala em fé, nós automaticamente pensamos em fé em Deus, fé no Criador, fé nessa força maior, nesse gerenciamento maior, nessa visão e nesse sentimento religioso. Mas aqui não é dessa fé que se fala. Porque essa, inclusive, é inerente ao espírito humano. Até aqueles que não foram evangelizados, que nunca ouviram falar de Jesus, acreditam que existe uma força maior gerindo ou gerenciando todo esse aparente caos. E ele continua dizendo assim pra gente, olha, mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Eu vou conseguir. Tem 12 anos que eu estou buscando o Sr. Luiz a cura, mas se eu tocar na veste dele, se eu conseguir pelo menos tocar na roupa dele, eu vou ser curada. É dessa fé. A fé na realização. Ele chama aqui, vontade de querer. Vontade de querer. Eu vou ao centro hoje. Você vai ao centro hoje? Se der, eu vou. Não, eu vou ao centro hoje. Quando eu saio da casa espírita que eu frequentei durante 30 anos e venho para o Centro Espírita Friburguense, eu vim por um motivo e por uma determinação minha íntima. Eu preciso estar ligado a uma ação presencial. Eu ainda não atingi o nível superior de alguns espíritos de ficar online, sabe? Agora palestras online, né? No inverno, olha que beleza, eu ligo o computador, me cubro com uma manta dessa bem gostosa, né? Essas chinesas, né? De acrílico, olha só, de pantufa, coloco uma xícara, isso é muito melhor do que na casa espírita. E na época da pandemia as pessoas falam assim, não vamos lá que nós vamos morrer. Eu falo, graças a Deus que os bombeiros, os policiais, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os cuidadores, não são espíritas. Porque esse medo de morrer é uma coisa impressionante. E aí eu saio da casa espírita e venho para o Centro Espírita Friburguense e começo a frequentar o Centro Espírita Friburguense. E aí, vamos abrir? Não, ainda não. Estamos criando aqui um sistema, um projeto para abrir a casa. Álcool, esterilizadores, mas tá bom, e eu frequentando o Centro Espírita Friburguense. Aí quando acaba, agora nós abrimos, e aí? Falei, agora eu não quero voltar mais. Agora eu gostei daqui.
E ele continua com esse texto dizendo assim, olha, antes ele falava de Jesus, aí a gente pode estar pensando, eu dei esse tempo para você, mas Jesus, né, Jesus curava mesmo, tinha potencial, olha só, Jesus, nós estamos falando de Jesus, aí ele diz assim, os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? No começo da carreira, no começo do messianato, no começo do apostolado, eles faziam milagre? Não. No começo eles duvidavam, eles perguntavam a ele, eles estavam estudando. Agora lá no final, dizem que na casa do caminho, quando Pedro passava entre as macas, as pessoas sentiam melhoras. As pessoas que não conseguiam se levantar diante da presença dele, diante da sombra desse homem, o mesmo que duvidava lá no começo, melhoravam. Olha a força magnética, olha a fé, olha a disposição de doar, muito semelhantes à de Jesus. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram estes milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje em grande parte explicada e que será completamente, aí eu vou chamar a Sueli, completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Estudando o espiritismo e o magnetismo, nós vamos compreender como tudo isso aconteceu, como tudo isso é possível. Eu venho falando aqui já há algumas semanas, nesse todos os últimos domingos de cada mês, desse poder, que as pessoas têm nas suas mãos, o espiritismo nas suas mãos, e a gente não usa às vezes. Tá passando mal, Valéria? Vou te levar no centro. Como vai levar no centro? O centro só vai abrir terça-noite. Ou então só vai abrir domingo. Isso é segunda-feira, como é que nós vamos fazer? Vou te levar no centro, Marconi, domingo. Mas hoje é terça, Rogério falou, sinto muito, o centro só abre domingo. Por que a gente não faz? Por que a gente se acha assim tão pouco, diante dessas possibilidades que Jesus nos afirma o tempo todo, Eu brinquei aqui no mês passado, vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Quando ele fala vós, somos todos nós mais capacitados, porque quando ele falou, eram 20 séculos atrás, nós tivemos 20 séculos para nos capacitarmos ainda mais. Agora sabe por que a gente não consegue? Porque a gente não experimenta. Mas para aplicar um passo eu tenho que fazer um curso de 2 anos. Aguenta aí, Valéria. 2 anos de curso. Tenho que aprender, E aí eu brinquei na última palestra. E a mãe que fala que vem cá, meu bebê, vem cá, a mãe vai beijar, vai passar. E aí beija e passa. Hoje é terça, Valéria. Vamos tentar? Vamos dar um jeito? Você não pode ficar assim. Vamos resolver? O que a gente faz? Uma prece. Senta, se possível se deem as mãos, carinhosamente, não é para formar corrente nenhuma não, é só por carinho, é carinho, para ligar ali, para você sentir o outro, dá as mãos. Mas eu não sei fazer essas preces que vocês fazem aí de improviso. Faz o Pai Nosso. Faz um Pai Nosso ouvindo tudo que ele diz. E no final, pega o copo de água, coloca ali do lado, faz o Pai Nosso, impõe suas mãos sobre o copo, faz uma prece íntima, Senhor, me ajude. Coloque nessa água todos os remédios que a Valéria precisa para parar de sentir o que ela está sentindo. Ajude-me, Mestre. Ajude-me, Senhor. Abra seu coração, deixe que a emoção tome conta de você. Sensibilize-se com a oportunidade de atuar.
Emocione-se. Vós sois deuses. Abra os ouvidos, lembre. Sabe? Será que ele está me dizendo? Busca lá no fundo da sua alma, porque você vai ouvir. Vós sois deuses. Você pode. Quando você tiver um pouquinho de fé, então possamos construir essa fé. Senhor, coloque nessa água. Coloque a água do lado. Se aproxime da Valéria. Se aproxime da sua Valéria. Da sua pessoa. Una-se à espiritualidade superior. Conclame Jesus para estar ali dentro da sua casa ou no ambiente que você estiver com aquela pessoa que está necessitando, e o centro só vai abrir domingo. E faça mais uma prece. Deixe que essa prece tome, envolva seu coração, as suas fibras mais íntimas de ser humano. Estabeleça com aquela pessoa um sentimento de irmandade. Coloque-se no lugar dela. Queira, tenha vontade de querer. E eu posso afirmar, vai funcionar. Sem curso, sem livro. É vontade de querer. Capacidade de realizar. O estudo do espiritismo e do magnetismo vai facilitar muito isso. Mas não dá para esperar, quando dói, não dá para esperar você ler 5 obras fundamentais. Quando a gente termina as reuniões aqui, vamos lá para trás, acontece um momento que algumas pessoas não compreendem direito e mesmo assim vão. Eu costumava brincar na casa espírita dizendo assim, termina a palestra para aquele neófito, aquele que veio pela primeira vez, Washington, tá lá tranquilão, acabou a palestra, foi convidado, não foi avisado, nem prevenido do que vai acontecer. E aí alguém chega para ele e fala, agora é sua vez. Sua vez de quê? Nem isso a gente faz. A gente levanta e vai, entra numa salinha com pouquíssima luz. E aí quando você entra, tá eu lá e mais um monte de gente com aquela cara de médium, encostado na mesa, fingindo que não está te vendo. Isso é mais perigoso ainda. Às vezes a gente olha ali, não vê lugar, né? E a gente também não responde, não ajuda. O pessoal fica meio engarrafado ali na porta. E aí a gente entra, senta, diminui-se a luz, ainda mais, já estava meio escuro. E aí apagam mais umas luzes. Fica só uma leve penumbra. E você não sabe o que vai acontecer. Eu já tenho 60 anos de idade, eu lembro de uma tal de bezetacil. Você já pensou se quando você está sentado lá, o cara fala assim, agora levanta a manga. E quando a gente está vulnerável, a gente não discute, a gente levanta a manga. Já pensou se fosse isso? Mas não é isso. E aí alguém se aproxima de você, e você naquela... O que vai acontecer? Washington, você não me avisou que ia acontecer isso. Você me chamou só para palestra. Pensando. E aí chega um cara do meu tamanho, se para em frente a você. E eu aplico o passe, vocês já devem ter visto, aqueles que têm coragem de abrir os olhos durante o passe. E eu aplico o passe, né, pegando lá do coronário, levando até embaixo, ativando o seu centro. Os seus centros vitais, para harmonizar, para estimular, para vitalizar, porque não dá tempo, é 30, 40, 50 segundos. E você não sabe, eu fecho o olho ou abro o olho, Sr. Luiz? E se eu estou com o olho fechado e termino e eu não vejo? E o que essa pessoa... Não tem passe, gente. Nessa relação não tem passe. E além de tudo, é muito mais complexo e muito mais envolvente do que tudo que a gente pensa que acontece. São 3, no mínimo 3 elementos.
Não sei se dá para vocês verem ali, atrás do magnetizador tem mais gente. Porque quando, antes de vocês entrar, nós oramos. E cada um busca os seus mentores espirituais, o seu amigo espiritual. Me ajude. E os seus amigos espirituais, o seu mentor espiritual, às vezes não atua diretamente em você, mas atua em mim, que estou aplicando o passe em você. E eu recebo, humanizo esses fluidos, humanizo esse magnetismo, coloco ele na mesma frequência de você encarnado, e aí, a partir da vontade de querer, eu transfiro para você. E eu, sentado, com a mãozinha assim, prontinho para receber, para encher, para levar para casa. E eu sentado. O que eu faço? Qual o meu papel? É só receber? Não, lembre-se, eu não trouxe a história da mulher à toa. Eu não trouxe a mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia à toa pra gente. O papel de nós que nos sentamos para receber o passe é o do querer. É de saber o que eu vim buscar aqui. Por isso, às vezes, eu digo o contrário, que as pessoas podem pensar que é contrário ao que eu estou afirmando agora. Por que eu vou tomar o passe se eu estou bem? Para que, seu Luiz? Se o Botafogo ganhou o Flamengo hoje, eu já estou feliz, então para que eu vou tomar um passe? Estando feliz, eu vou aplicar passe. Estando bem, eu vou aplicar passe. Eu vou receber esses fluidos, vou humanizá-los e vou transferi-los para quem está disposto a receber. Agora, se eu abro o olho, eu fecho o olho. Eu boto a mãozinha assim, eu boto a mãozinha assim. Eu cruzo a perna, eu descruzo a perna. Vai acabar? Vai demorar? Já acabou? Não. Naquele momento em que nós nos retiramos e vamos lá para dentro, comece a sua parte, faça a sua prece. Prepare-se para receber. Queira receber. Lembre-se do que você está realmente precisando. Rogério, mas eu não achei nada, cara. Eu estou bem. Eu estou tranquilo, seu Luiz, hoje. Eu acho que eu nem vou tomar o passe. Mas eu tenho um amigo que está com dengue, Valério. Ele está internado lá no São Lucas, com 123 de plaqueta. Com 23 mil de plaqueta é muito pouco. Bruno, é realmente muito pouco, não é? Uma pessoa de 72 anos, fez uma cirurgia cardíaca há poucos dias. Eu não estou precisando, mas eu vou lá tomar esse passe. Mas eu vou tomar para o meu amigo. E aí mentaliza o seu amigo. Bota a mãozinha assim, se você acha que tem que botar a mãozinha assim, e enche. Enche de amor, de fluidos bons, de magnetismo positivo e no final, sabe? Entrega mentalmente para ele. Seja o elo de ligação. Lembre-se daquele... mas meus amigos também estão todos bem, Valério. Tem muita gente precisando. Os hospitais estão lotados. Quando eu vim para cá, eu passo em frente ao Raul Sertã. Não tem vaga. Tem carro até na beira do asfalto. Receba o passe e mande tudo que você estiver recebendo, tudo que você estiver querendo pegar no toque da veste, no toque do manto, e transfira para o Hospital Municipal Raul Sertã. Amigos espirituais vão pegar tudo isso, vão recolher tudo isso e vão entregar. Não tem desvio nesse tipo de correspondência. O passe é muito mais, né? E eu fico assim, rindo quando as pessoas dizem, hoje eu vou lá no passe, vou no centro, vou assistir uma palestrinha. Comigo não precisa nem vir, porque não vai ter palestrinha. Eu não faço palestrinhas. Vou tomar um passezinho. Aí, Ivan. Depois, no final, quando eu sair, eu tomo uma águazinha. Para com essa coisa de diminutivos. Sabe, chega ali fora, pega o seu copo de água e não tome
Se afaste um pouquinho da bandeja para dar vazão das pessoas que estão saindo. Segure. Pense. O que você quer que aquela água faça com você? Para que você quer tomar aquela água? E depois de alguns segundos, beba lentamente. Eu faço isso. E aí sabe o que eu faço depois? Eu volto e pego o outro, porque sobra muito, seu Luiz. Tem um monte ali, todo dia quando eu vou embora, e normalmente eu sou um dos últimos a sair, tem um monte, eu tomo logo 2, Ângela. Se um faz bem, você já pensou 2? Se eu estiver sentindo alguma coisa, eu tomo 3, 4. Isso é a vontade de querer. É não achar que aquilo ali é uma aguinha que eles botaram ali para a gente tomar na hora de sair para molhar a goela. Não. Aquela água foi preparada. Foram colocados ali fluidos magnéticos. E aí você pode qualificar esses fluidos quando você para antes de beber. Assim, esse joelho não tem jeito. E essa queimação no estômago agora já tem vários dias. Prepara o remédio está ali, você só vai qualificar ele, você só vai colocar ali a direção onde ele vai atuar. E aí, tome lentamente. Enquanto estiver indo embora, perceba os efeitos da vinda à palestra, do passe da água. Como a mulher diz assim, ela sentiu, quando ela tocou, ela sentiu que estava curada. Eu tomo o passe, me levanto e só vou embora. Não, pare, saia devagarzinho, pense no que você veio buscar, não deixe de levar. Levante-se e leve com você o que você veio buscar. Bata à porta, se vos abrirá. Peça e será atendido. Busque e vai encontrar. Ele não brinca com essas coisas. Esse é o passe. O papel de nós, porque às vezes eu me sento para tomar um passe, que não tem super-homem. Prepare-se para receber. Receba com qualidade. E aqueles de nós que aplicamos, aplique com qualidade, com disposição. Dê tudo o que você possa dar. Abra as comportas. Exercite esse tal de amor ao próximo. Coloque-se no lugar do outro. Como eu gostaria que me aplicasse um passe, Luiz. O melhor passe. Então aplique o melhor passe. Receba o passe. Faça a sua parte. Porque nós fomos treinados e condicionados, infelizmente, a achar que o outro vai resolver. Que o outro vai doar. E a gente fica inerte, passivo. Não, é uma ação ativa, consciente. E pode ter certeza, eu vou voltar a falar nisso daqui a algum tempo. E a água? O copinho de água que a gente toma ali, tomou, já levou, botou aqui, levou, tá com a gente. E aquela água que a gente traz? E a água que eu levo? Por que eu devo levar, Sr. Luiz, uma garrafa de água para tomar durante a semana? Por que o copinho só às vezes não basta? Porque eu estou doente, porque eu estou precisando. Porque aquele que ficou em casa está doente, está precisando. Qual o papel dessa água? Eu venho, tomo o passe, não estou bem, faço um esforço, venho, tomo o passe e saio bem do passe. E o que vai acontecer durante até o próximo domingo, no nosso caso específico? Eu saio aqui, né? Eu estava aqui, tomo o passe, melhoro. E aí começa a semana a passar e naturalmente você vai. E aí volta no domingo seguinte, no mesmo nível que estava. E aí sabe como é que a gente vai ficar? Toda semana tomando passe. Na sexta, eu falei, não aguento mais. Tomara que chega domingo, que olha, minhas baterias, é a água que está faltando. É a água.
A água serve para isso. O magnetizador coloca ali as energias, os fluidos. Você sai daqui e amanhã você começa a tomar um copinho. Depois de amanhã mais um copinho. Você estava aqui, o passe te leva para aqui. A água te mantém aqui durante a semana toda. O magnetizador te pega aqui semana que vem, te eleva e algumas semanas depois você fala assim, tô bem, não preciso mais tomar passe. Porque senão nós vamos ficar tomando passe a vida toda? Será? Será que a gente precisa tomar, Marconi, passe a vida toda? Não, compreendamos, aqui, tomou o passe, tomou uma aguinha, se manteve, pensamento positivo durante a semana, o magnetizador no próximo domingo te eleva mais um pouquinho, te mantém, acabou a dor no joelho, acabou a queimação no estômago, acabou a dor de cabeça, a enxaqueca, e nós vamos melhorar. Sem falar dos problemas psicológicos e espirituais. Eu só estava falando da dor do joelho, da enxaqueca, da dor de estômago, da dor de ouvido, da dor de garganta. Não, tem outras coisas. Tem coisas mais. Eu passo por uma coisa, talvez ninguém aqui passe por isso, mas eu passo por uma coisa impressionante. Às vezes eu estou bem, tranquilo, e saio de casa disposto, e aí de repente eu fecho a cara e fico mal. Sem motivo. Eu sei que isso só acontece comigo. E aí eu paro o carro, eu já falei isso para vocês, eu paro o carro e converso comigo. Que negócio é esse? Que negócio é esse que o que vocês estão pensando? Pode parar. E faço uma prece. E convoco o meu amigo espiritual. Que negócio é? Por que você não está sentado aqui do lado? O carro está vazio. Se tiver mais alguém aí, chama, cabe 4 aqui, fácil, confortável. Alguns minutos depois, você sente mudar. E no passe? Eu venho no passe, aí quando começam a aplicar o passe em mim, eu sinto umas coisas estranhas. Isso chama espírito, isso chama fluido magnético, isso chama relação magnética, é assim mesmo. Sabe como é que nós resolvemos esses mal-estares que acontecem? Compreendendo o que está acontecendo. A gente só teme o que nós não conhecemos. Olha, o que está acontecendo agora é que um amigo espiritual que está perto, quando eu me sensibilizo, quando eu me entrego no passe, ele se aproxima de forma mais grave, de forma mais próxima, e eu sinto, e aí eu me assusto. Eu vou me assustar por quê? Quanto tempo eu vou ficar me assustando? Quem manda no meu corpo? Eu. Então, quando a gente começa a falar sobre passe, sobre água magnetizada, sobre a ação, sobre espiritismo nas nossas mãos, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas relações, nos nossos dias, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, a coisa fica diferente. É pensar de forma espírita, no nosso caso específico. É lógico que os nossos irmãos vão pensar movidos por outros motivos e por outros móveis, mas vão pensar da mesma forma. E vão buscar ajuda com outros nomes, com outros apelidos, mas vão encontrar as mesmas ajudas. Não tem amigo espiritual, não tem mentor espiritual. Protestante, católico, budista, espírita, não. Todos os caminhos levam à praça. Todos os caminhos levam à praça. Cada um de nós vai escolher por onde vai. Mas fatalmente nós vamos chegar à praça. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um da sua forma. Mas vamos chegar à praça. E aí eu falei de passe, falei de magnetização da água, falei do passe que é magnético, queiramos ou não.
Eu sempre dou das minhas energias, junto com os passes espirituais. E aí eu fiz uma pergunta: quem magnetiza? Quem é que... Eu coloco a água aqui, e quem magnetiza a água? São os espíritos? Vamos ver o que Kardec fala, já que nós estudamos o espiritismo? O espírito agente, ou seja, o espírito que age, é o do magnetizador. É de quem está magnetizando. Na maioria das vezes, olha só, gente, Sueli novamente, na maioria das vezes, então não é sempre, assistido por um espírito desencarnado. A gente acha que os espíritos não têm nada para fazer. E aí a gente resolve: agora vou magnetizar esse copinho d'água aqui, ó. Manda aí 4 espíritos superiores para me ajudar. Eles têm mais o que fazer, né? Às vezes tem alguém disponível que pode vir, mas nem sempre. Olha o que Kardec diz: o espírito agente é o do magnetizador. Na maioria das vezes assistido por um espírito desencarnado. Então vão ter vezes que nós vamos ter que resolver sozinho. Ele, o magnetizador, opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E se ele, o magnetizador, pode produzir uma modificação nas propriedades da água, se eu posso produzir uma modificação nas propriedades da água, fazendo ela se transformar em algo mais salutar, mais benéfico, pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do qual resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida, convenientemente acertado. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. É para isso que eu estou aplicando o passe. Isso está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Então não é que o Rogério acha, que o Rogério... Não... É que o Kardec, é que os espíritos superiores ratificaram, é que Jesus falou, e aí os espíritos superiores tornaram mais compreensível, mais acessível para a gente. E é hora de colocar em prática. É espiritismo em ação, sabe? É nós nos juntarmos, aqueles que estão prontos e bem para aplicar os passes, com aqueles que estão necessitando nesse momento de um passe. Assim como eu já tive aqui algumas vezes quando eu precisei de um passe. Assim como eu já recorri várias e várias vezes aos passes. É uma ação coletiva. São os amigos espirituais que nós evocamos através da prece inicial, quando vocês ainda não estão lá dentro, que podem vir ou não de acordo com a nossa sinceridade, com a nossa disposição, com a nossa vontade de querer. Quando vocês entram, nós fazemos uma nova prece para sensibilizá-los também, para que vocês entrem nesse clima, embora nós já estamos aqui há 50 minutos falando de uma ação positiva. Vejam o cuidado. Aplicamos o passe, as pessoas saem, levam a água, mas você tem que participar desse processo. Não dá para fechar os olhinhos, colocar a mãozinha para cima ou para baixo, ou do jeito que você quiser, e esperar que o passe aconteça. Jesus não sabia daquela mulher. Ela foi lá e retirou o fluido, ela canalizou o fluido, ela buscou a cura com a sua vontade de querer. Somos nós que fazemos. Todos nós. E a prova maior desse não endeusamento do passista, do médium. Lembra lá atrás que eu brinquei que vocês entram e nós estamos lá dentro com aquela cara de médium? Sabe por quê? Que às vezes você olha e fala assim, mas lá dentro eles ficam meio estranhos, né? É porque a gente acredita na prece. É porque eu percebo junto de mim, e eu confio que junto de mim
exista, no mínimo, um amigo espiritual direcionando aquele passe, arrumando, coordenando os meus fluidos que eu estou doando. Eu acredito naquele momento ali dentro, depois da prece, que as minhas capacidades foram potencializadas pela presença desses amigos espirituais. E aí só falta vocês entrarem. Só falta o outro entrar. Para que o belo se realize. E aí eu me sento de forma confortável, abro meu coração, me ligo aos amigos, ao meu mentor espiritual, me lembro de Jesus e busco aqueles fluidos que estão sendo distribuídos, que estão sendo ofertados pelo magnetizador. Aí o resultado é bom. E quando você sair, não dê conversa para o seu amigo encarnado. Sai um pouquinho em silêncio, sabe? Caminhe um pouquinho. Vá até ali nos copinhos que o Ivan já levou e já colocou lá, pessoal. Pegue. Tome. E perceba a diferença. Perceba a diferença. Essa era a ideia de nós falarmos um pouco de espiritismo nas nossas mãos, sabe? Porque esses degraus aqui foram estabelecidos e foram construídos aqui só para facilitar a visualização. Mas quantas e quantas vezes eu cheguei na casa espírita precisando de ajuda. E todas as vezes eu fui atendido. Quantas e quantas vezes doeu. E eu tive a fé de querer que parasse de doer. E me sentei, fiz uma prece e a dor passou. Eu não tomava nenhum medicamento e agora é para encerrar. Até muito pouco tempo. Até muito pouco tempo eu não tomava medicamentos. Para nada. Mas quando passei a tomar alguns, que eu pretendo eliminar daqui a algum tempo, com atividade física, com alguns regramentos, com algumas instruções, eu não os engulo diretamente. Eu rompo o blister, coloco na palma da mão, paro um pouquinho. Vocês, hein? Quero só ver, hein? E depois que eu preparo eles, aí eu vou engolir. Mais ou menos como eu faço com a água. Uma boa noite para vocês.